Você com certeza já ouviu falar sobre o gigante Titanic e sua trágica história. Seu naufrágio é considerado um dos mais emblemáticos do mundo, rendendo até mesmo um filme. Mas você sabia que ele não foi nem de longe o pior desastre marítimo da história? Ao longo dos séculos, o mar já engoliu milhares de vidas em segundos, em tragédias que chocam, emocionam e ensinam, se você estiver disposto a ouvir. Hoje vamos navegar pelos 5 piores acidentes marítimos da história. Momentos de desespero, coragem e erros humanos que mudaram para sempre a história do mundo. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar nos ajudando. E prepare-se, pois há um desses navios que afundou com mais de 10 mil pessoas a bordo, quase 6 vezes mais vítimas que o próprio Titanic. Ficou curioso? Então vamos ao vídeo. O Estônia era um ferry moderno, com capacidade para cerca de 1.000 passageiros, fazendo a rota entre Estocolmo, na Suécia, e Tallinn, na Estônia. Mas na madrugada de 28 de setembro de 1994, uma tempestade violenta atingiu o Mar Báltico e transformou o que parecia uma travessia comum em uma tragédia histórica. O desastre começou quase despercebido. A porta dianteira do navio, responsável por proteger o convés de carga, cedeu diante da força das ondas. A água começou a invadir o porão onde veículos e caminhões estavam armazenados, alterando rapidamente o equilíbrio do navio. Com a carga se deslocando, o Estônia perdeu estabilidade e começou a inclinar-se de forma crítica. Em poucos minutos, o ferry virou completamente, pegando passageiros completamente de surpresa. Muitos estavam dormindo, outros tentavam alcançar botes salva-vidas que não podiam ser lançados devido à inclinação extrema. Alguns relatos de sobreviventes contam que ainda era possível ouvir gritos vindos de dentro do navio enquanto ele afundava e pessoas lutavam desesperadamente contra a água gelada do Báltico, com temperatura próxima de zero. O número de mortos foi devastador. 852 pessoas perderam a vida e apenas 137 sobreviveram. O Estônia se tornou um dos piores desastres marítimos em tempos modernos, chocando toda a Europa. Apesar de ser um navio considerado moderno e seguro, falhas de projeto e problemas de manutenção transformaram essa travessia em um pesadelo. Hoje, o Estônia é lembrado não apenas pelos números, mas como uma história de vidas, coragem, pânico e tragédia. Um lembrete brutal da fragilidade humana diante do oceano. O Lejola era conhecido como o Orgulho do Senegal, um ferry moderno, símbolo de conexão entre o norte e o sul do país. Mas em 2002, ele se tornaria um dos maiores desastres marítimos na história recente. O Lejola tinha capacidade para cerca de 580 pessoas, só que naquela viagem ele levava mais de 1.800, 3 vezes mais do que podia suportar. Era gente por todos os lados. Na tarde de 26 de setembro de 2002, o navio enfrentou uma forte tempestade na costa da Gâmbia. O vento aumentou, as ondas ficaram enormes e, por causa da superlotação, o Lejola começou a inclinar perigosamente para o lado. Em questão de minutos, ele virou completamente e afundou. A tragédia foi instantânea. A maioria das pessoas estava dormindo dentro das cabines e nem teve tempo de reagir. Estima-se que 1.863 pessoas morreram e apenas 64 sobreviveram. Muitos corpos nunca foram encontrados. O mar simplesmente engoliu o navio e quase toda a esperança junto. O mais triste é que o resgate demorou horas para chegar. As autoridades só souberam do naufrágio no dia seguinte. E quando finalmente encontraram o navio, o Lejola já estava virado de cabeça para baixo, com centenas
centenas de corpos presos no interior. Depois da tragédia, investigações mostraram que o navio estava com falhas de manutenção, peso excessivo e sem equipamentos de emergência suficientes. Um desastre que poderia ter sido evitado e que acabou sendo comparado ao Titanic pela imprensa da África. Hoje, o Lejolá é lembrado como o pior desastre marítimo da história africana e um dos piores do mundo. Um monumento foi erguido em Ziguinchor, com o nome de cada vítima, para que ninguém esqueça o preço pago por tanta negligência. Uma viagem comum, um navio superlotado e um erro que custou quase 2.000 vidas. O Lejolá partiu para nunca mais voltar. O Gigante Goya era um navio de transporte alemão que em 1945 se transformou na última esperança para milhares de pessoas tentando fugir do caos da Segunda Guerra Mundial. Era o fim do conflito. O exército soviético avançava pela Europa Oriental e civis desesperados tentavam escapar pelo Mar Báltico. O navio tinha capacidade para pouco mais de 1.000 pessoas. Ele partiu lotado com entre 6 e 7 mil pessoas. Soldados feridos, refugiados, mulheres e crianças, todos amontoados em cada canto possível do convés. Durante a noite, o Goya navegava perto da costa da Polônia quando foi detectado por um submarino soviético. Em questão de segundos, 2 torpedos foram disparados. O impacto foi devastador. O navio praticamente se partiu ao meio e começou a afundar em menos de 7 minutos. Tempo demais para sentir o pânico e curto demais para qualquer esperança. As pessoas corriam, gritavam, tentavam alcançar botes que nem existiam em número suficiente. O mar estava congelante e quem caiu na água morreu em minutos por hipotermia. Dos milhares a bordo, apenas cerca de 183 sobreviveram. O resto desapareceu junto com o navio, a mais de 70 metros de profundidade no Báltico. O naufrágio do Goya ficou praticamente esquecido por décadas, ofuscado pelos horrores da guerra e pela censura da época. Foi só nos anos 2000 que localizaram os destroços e confirmaram o que os sobreviventes diziam. O Goya foi uma das maiores tragédias marítimas da história, com mais vítimas que o Titanic, mas quase ninguém fora da Europa Oriental sabe o nome desse navio. Ele é lembrado como um símbolo do desespero civil em tempos de guerra. Um lembrete de que, às vezes, o mar não perdoa nem quem está fugindo de um inferno maior. E ainda falando sobre a Segunda Guerra Mundial, temos o Wilhelm Gustloff, que era um navio alemão que começou sua vida como símbolo de luxo e propaganda do regime nazista. Em janeiro de 1945, a Segunda Guerra estava no fim e o caos tomava conta da Alemanha. O Exército Vermelho avançava e milhões de civis alemães fugiam desesperados do leste europeu. O Wilhelm Gustloff, já velho e danificado, foi designado para uma missão de evacuação, levar mulheres, crianças e soldados feridos para longe da frente soviética. O problema, ele foi superlotado. Estima-se que mais de 10.000 pessoas embarcaram naquele navio que mal comportava 2.000. Na noite de 30 de janeiro de 1945, o navio navegava pelo Mar Báltico, com as luzes apagadas para não ser detectado. Só que por um erro, alguém acendeu as luzes externas. E foi o suficiente. Um submarino soviético, o S-13, avistou o navio e disparou 3 torpedos. O primeiro atingiu a proa, o segundo o meio do navio e o terceiro os dormitórios, onde dormiam centenas de enfermeiras e soldados feridos. O Wilhelm Gustloff começou a afundar rapidamente, inclinando-se de lado. Em menos de 50 minutos, ele desapareceu sob as águas congeladas. O resultado foi apocalíptico.
cerca de 9.000 pessoas morreram, maioria civis, crianças, mães, idosos. Muitos não conseguiram sair das cabines trancadas e quem saltou no mar morreu congelado em poucos minutos. Os sobreviventes falam em gritos que ecoavam por horas no escuro do Báltico, até o silêncio absoluto. Durante décadas, o naufrágio do Wilhelm Gustloff ficou praticamente esquecido, ofuscado pelos crimes do regime nazista e pela censura soviética. Mas até hoje é considerado o maior desastre marítimo da história, com quase 6 vezes mais vítimas que o Titanic. O navio que nasceu para exibir poder terminou virando símbolo de sofrimento e desespero. Um lembrete brutal de que na guerra ninguém, nem mesmo no meio do mar, está realmente a salvo. O Dona Paz era um ferry comum das Filipinas usado todos os dias para transportar passageiros entre ilhas. Ninguém imaginava que numa noite de dezembro de 1987, ele se tornaria palco do pior desastre marítimo em tempos de paz. Era 20 de dezembro e o navio partiu de Leyte rumo a Manila, incluindo muitos que viajaram sem nem ter o nome na lista. Famílias inteiras, crianças dormindo no convés, vendedores, marinheiros voltando para casa. Durante a noite, enquanto a maioria dormia, o navio cruzava as águas do Mar de Tablas. Tudo parecia tranquilo, até que por volta das 10h30 da noite, o Dona Paz colidiu com um petroleiro chamado MT Vector. O Vector transportava 1.100.000 litros de gasolina e óleo combustível. O impacto foi devastador. Em segundos, uma enorme explosão iluminou o céu. O fogo se espalhou pelo mar como se fosse lava líquida. As chamas engoliram os 2 navios. A temperatura era tão alta que muitas pessoas morreram instantaneamente, sem nem entender o que estava acontecendo. Alguns pularam na água para fugir das chamas, mas se queimaram ou morreram afogados tentando escapar. E para piorar, não havia coletes salva-vidas suficientes, nem tripulação treinada para reagir. Demorou 8 horas para que equipes de resgate chegassem ao local. Mas já era tarde. O Dona Paz e o Vector haviam desaparecido, e o mar estava coberto de corpos e destroços. No fim, apenas 24 pessoas sobreviveram, entre mais de 4.300 passageiros e tripulantes. O Dona Paz ficou conhecido como o Titanic das Filipinas, mas na prática foi muito pior. Quase 3 vezes mais vítimas que o Titanic. Até hoje, ele é lembrado como o maior desastre marítimo civil da história moderna e um lembrete brutal de que o descuido pode ser tão mortal quanto a guerra. Um navio comum, uma noite comum e uma tragédia que queimou o mar. O mar guarda segredos que nenhum homem consegue controlar. Cada navio que afunda leva consigo não só vidas, mas histórias, sonhos e memórias que desaparecem junto com a água. Essas histórias nos lembram do poder do oceano e da fragilidade humana diante dele. E no final, o que fica não são só números ou datas, mas a memória de quem se perdeu nas profundezas e o respeito que devemos ter por cada onda que cruzamos. Se gostou desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo qual desses acidentes marítimos mais te surpreendeu. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!